E as despesas de capital, gente, são despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Você comprou um carro, o Estado adquiriu um bem de capital? Sim, então vai ser o quê? Uma despesa de investimento, uma despesa de capital. Ao contrário de despesas correntes, as despesas de capital geram acréscimo patrimonial. Gente, isso matou. Analise a questão. Gerou acréscimo na situação patrimonial? Vai ser uma despesa de capital, resultante de mutação compensatória de um bem. Ou seja, você vai ter que ter uma compensação, fato permutativo. Aí que tá, gente. Temos aqui, ó, receita corrente é para custear despesas correntes, tá? Olha aqui, receita corrente, despesas correntes, receita de capital, segundo a 4.320, você vai custear despesas de capital. Mas, professor, eu posso utilizar receita corrente para custear despesas de capital? Sim ou não? Sim. Professor, qual que é o nome desse risco aqui, ó? Superávit orçamentário. Eu vou explicar esse cara, calma. Vou explicar. Superávit orçamentário vai ser o que? Utilizado para as despesas de capital. Professor, eu posso utilizar receita de capital para custear despesas correntes? Regra geral, não. Professor, qual é o nome desse sujeito? Ó, regra de ouro. Regra de ouro. Gravei nesse curso de AFO 2012 uma aula, olha, que foi oriunda de uma explicação de um aluno, gente. Aprofundou, eu gravei a regra de ouro com todas as exceções. Mas tem exceções que são permitidas você utilizar uma receita de capital para custear uma despesa corrente. Mas a regra geral vai ser o quê? Não. Motivo, regra de ouro. Regra geral, receita corrente, despesa corrente. A de receita corrente pode custear a despesa capital? Eu acho que deve, tem obrigação de. Isso chama-se o quê? Superávit orçamentário. Receita de capital, regra geral, para gastar com despesa de capital. É proibido, regra geral, gastar. Aliás, regra geral, não pode gastar com despesas correntes. Mas tem exceção? Tem. Você vai saber as exceções na aula de regra de ouro. Tudo bem, professor? Agora você prometeu para mim que você ia explicar o tal do superávit orçamentário. Tudo bem, eu já expliquei isso na aula de ontem. Aula de ontem não, na aula anterior, a 14ª aula, que foi a classificação da despesa orçamentária, mas eu vou explicar de novo. Eu vou duplicar esse slide aqui de novo para vocês, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá certo? Vou vir nesse sujeito aqui, vou dar um delete, tá? E esse outro delete. Professor, que tal de delete é esse? Ah, gente, ó, eu vou ter que abaixar aqui rapidinho, porque eu esqueci de carregar aqui meu computador. Meu computador, a bateria dele. Olha só, não precisa cortar não, Paulo, pode deixar. Aqui, ó, verdade, gente, o cabinho aqui, ó. Aí o bichinho aqui, ó, era para conectar aqui, ó, a bateria dele. Vai acabar, senão vai acabar a aula, e aí? Pronto, sarou o problema, vamos ver, sarou o problema. Vamos aqui. Eu falei para vocês que eu ia explicar o que? O tal do superávit orçamentário. Cara, tem que saber esse cara aí, ó. Então vamos lá, superávit orçamentário. Você está fazendo o orçamento. Ah, professor, você explicou isso ontem, vou repetir de novo para vocês. Isso aqui tá superávit financeiro? Não, superávit financeiro é outra coisa. Você pode ser utilizado o superávit financeiro para créditos adicionais. Você vai fazer o orçamento, tá aqui, a LOA.
Então, na LOA você tem receitas, não é isso? E você tem aqui, ó, despesas. Nós estamos aonde? No orçamento. Nas receitas, você tem receitas correntes. Você tem as despesas de capital. Vocês têm o que? As despesas correntes. E você tem o que? As despesas de capital. Tá? Ok. Na LOA está previsto colocar em azul. Você arrecadar 100 de quê? De receitas correntes. Só que o seu custeio chama-se 80. Certo? Receita de capital. Você não vai fazer nenhuma operação financeira. Tá zero. Ok? Então aqui tem 100. Gente, dá para perceber que aqui tem um superávit orçamentário. O que é o superávit, gente? Ó, a receita maior do que a despesa. Então, esse recurso aqui, essa diferença desses 20, gente, pode ser utilizado e deve ser utilizado para investimentos, despesas capitais. Isso que é o tal do superávit orçamentário. É no orçamento. Então, o superávit orçamentário, gente, isso é regra, isso não tem exceção. O superávit orçamentário somente pode ser utilizado para as despesas de capital. De novo, o superávit orçamentário, esse cara aqui, eu não coloquei aqui, né? Deu 100 aqui e 100. Tá o orçamento equilibrado? Sim, isso que é o tal do superávit orçamentário. Repete, professor, o superávit orçamentário somente 3 vezes para martelar na sua cabeça, poderá ser utilizado para arcar com as despesas de capital. Nossa, professor, eu li esse artiguinho lá da 4.320 e não entendi esse sujeito de jeito nenhum. Pronto. Se você assistiu a aula anterior, e essa agora você fixou mais ainda. Vamos explicar para vocês as despesas. Investimentos, obras, olha aqui, ó, compras, material permanente, instalações, inversões financeiras, e essa é mais complicada. Então, ó, as despesas de capitais são classificadas em 3, segundo a 4.320. Investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Ou seja, você tem cara aqui, ó, você faz um auxílio, um convênio com o município, que é aquela exceção lá. São duas exceções, né? Uma lá da corrente e outra essa aqui, ó. Você faz um convênio com o município, cara, você vai transferir para comprar ambulância. Cara, você transferiu dinheiro para o município. Para o Estado, houve, gente, alguma geração do patrimônio do Estado? Agregou algum valor para o Estado? Não. Então é uma exceção que não vai agregar. Tá certo, gente? Não vai agregar. Então ela vai ser considerada o quê? Uma despesa efetiva, diminuição. As inversões de investimentos são despesas não efetivas, porque vai agregar valor à administração pública. Professor, inversões financeiras, cara. Eu vou te dar um exemplo para vocês, ó. A escola, vamos lá. Uma escola alugada. O Estado está ocupando essa escola, paga um aluguelzinho por mês. O Estado quer comprar essa escola para ficar em definitivo. Gente, já está em uso, então o Estado vai lá, compra essa escola. Vai ocorrer o quê? Então, uma inversão financeira, porque já estava saindo do público para do privado para o público. Isso são inversões. Tarefa de casa, não vai ter jeito, você vai ter que ler esses elementos aqui, gente, diversas vezes. Tribunal de Contas do Estado do Ceará, FCC, 2011. Quanto à classificação das despesas públicas, considere as seguintes informações.
Investimentos, inversões financeiras são despesas de capital? Claro, acabei de mostrar para vocês. A despesa é classificada como despesa corrente e de custeio? Errada. Questão muito questionada, né, gente? A despesa é classificada como corrente e de capital, mas pela forma que está escrevendo, né? Estou dizendo o seguinte, né? Está errada porque é o quê? É receita corrente e de capital. O custeio é a despesa corrente. Transferências podem ser correntes ou de capital? Claro que sim. Transferências correntes, eu mostrei para vocês lá, ou transferências de capital. Pronto. Agora é o seguinte. Nós estudamos a classificação da despesa segundo a classificação econômica. Despesas correntes, despesas de capital. Bacana? Agora é a despesa para conforme a portaria 163 de 2001 do ENPOG conjunta com STN. Então, olha só, ele chama a categoria econômica, grupo de despesa, categoria econômica, ou seja, ele vai dar um outro nome, tá? O que é isso, gente? Vamos lá. A 4.320, ela é uma lei. Inclusive, é uma lei com status de lei complementar. Portaria é um ato. Um ato do quê? Um ato do executivo. Hierarquia das leis. Qual que deve prevalecer? Uma lei ou uma portaria? Se a lei chama esse cara de custeio e a portaria chama esse cara de pessoal, qual que deve prevalecer? A lei. Isso é segundo pirâmide de Kelsen, não é isso? Ó, então é o seguinte, você vê o seguinte, gente, que aqui a 4.320 ele fez o que? Somente 2 quadros de elementos. A portaria 163, 3 correntes. Olha só, gente, 4.320 definiu como despesa de capital esses elementos. A portaria 163, esses elementos. Ele trocou, ó, inseriu o que, ó? Amortização de dívidas. Gente, é diferente, são diferentes. Professor, qual que está valendo? A contabilidade dos órgãos vai adotar a 4.320 ou irá adotar a portaria? Professor diz, vai adotar a portaria. Ah, professor, brincou, cara. Brincou. Isso aqui vai contra a gente, tudo. Não. Brincadeira foi o que a LRF fez nesse assunto. Isso aqui tem um culpado, Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu expliquei isso com detalhes na aula anterior, mas eu vou só contar a história para vocês. A Lei de Responsabilidade Fiscal, sabiamente, fez a previsão da criação de um Conselho Gestor de Contas e Finanças Públicas. Para quê? Para pegar todas essas contas públicas, contabilidade financeira, etc., etc., e consolidar através de um grupo de pessoas. A LRF foi publicada quando? Em 2001. Nós estamos em 2002. Já criaram esse conselho? Não. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso faz uns 5 anos. E, particularmente, eu acredito que ele não vai ser aprovado tão cedo. Só que a LRF falou o seguinte, na ausência desse conselho, aqui, ó, vou até colocar em preto, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, será o órgão normatizador. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ó, isso chama-se lei, né? Em branco, definiu que vai ser o quê?
o STN, enquanto não tiver aquele órgão regulador. Então esse cara faz a portaria contrariando a lei, vale ele. Esse cara faz a portaria e tá com ele. Pronto, meu. Expliquei para vocês, tá? Pronto, por isso. Outra coisa importante, gente. Ó, moral da história. A lei foi revogada? Não. Cai em concurso, acabei de provar para vocês que é cópia do concurso, não é isso, gente? Cópia do quê? Da lei. Então você vai ter que estudar a classificação segundo a 4.320 e você tem a obrigação de estudar também segundo a portaria 163, porque a portaria 163, gente, vai nortear, ó, o manual técnico do orçamento, aquelas portarias todas lá, 751 manual lá da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, dita as regras que despenquem concurso público. Bacana? Reserva de contingência. Ela é uma receita corrente ou é uma receita de capital? Hein? Segundo a portaria, ela não é nem corrente e nem capital. Ela vai ser uma reserva. Por quê? Porque você não sabe. Isso aqui, gente, é uma exceção ao princípio, o quê? Exceção ao princípio da especificação e dotações globais. Aqui vai ter lá a dotação global. Porque quando acontecer o fato imprevisto, aí você pode gastar tanto na corrente quanto na capital. Então, olha só, se cair para vocês, a reserva de contingência vai ser classificada, segundo a portaria 163, como receita corrente? Errado. Ela está fora dessa classificação de corrente, ela está apartada, afastada, porque ela é exceção. Poxa, professor, eu tenho que assistir essa aula quantas vezes? Papo reto? 3 vezes. Está caindo muito. Atenção. A remuneração da disponibilidade da conta única e resultado do Banco Central são receitas de capital, segundo a portaria. Então, olha só. Gente, a remuneração do resultado do Banco Central deveria ser o quê? Uma receita de serviços. Deveria ser classificado o quê? Uma receita corrente. Mas, segundo a portaria 163, o resultado disso vai ser uma receita de capital. Uma receita de serviços, ou poderia ser uma receita patrimonial, que receitas de serviços e receitas patrimoniais são o quê? São receitas correntes. Gente, eu pisei num cabo aqui, vou ter que me abaixar para ligar a televisão para vocês, com licença. Voltei. Hoje foi. Esqueci de ligar na tomada. Pisei num cabo que não podia pisar, mas não tem problema, né? O bom humor a gente leva em tudo, gente. Por que você tem que saber as duas classificações? Olha aqui. Cara, ó, dica. A 4.320 definiu investimentos e inversões. A 4.320 você tem, é classificado, ó, inversões como aumento de empresas estatais, aquisição de títulos de empresas, né, sem aumento de capital social, e aquisição de bens. Só que a portaria, investimento seria aquisição de bens e aumento de capital de empresas estatais não comerciais e financeiras. Só que a portaria deu outro entendimento diverso a 4.320. Então você vai ter que ler o comando. Investimento é somente aquisição de bens novos. O restante, segundo a portaria 163, será classificado como inversão financeira. Ou seja, olha a diferença aqui, ó. Aumento de capital de empresas estatais não comerciais e não financeiras. Segundo a 4.320, será um investimento.